Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos nesse domingo iniciando mais uma escola bíblica dominical, onde temos o privilégio e a oportunidade de estarmos reunidos nesta manhã, nesse domingo, para poder aprender da preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Você já está com a sua revista Escola Bíblica Dominical? Se você já estiver com ela, ótimo. Você já está com a sua Bíblia Sagrada em suas mãos? Ótimo. Então abra o teu coração e vamos nós juntos aprendermos a palavra de Deus, pois Deus tem grandes verdades para nos ensinar nesta manhã. Senhor Jesus, clamamos neste momento ao Senhor que nos dê entendimento naquilo que nós estaremos estudando nesse dia. Peço ao Senhor graça e sabedoria para poder ministrar a tua gloriosa e maravilhosa palavra. Senhor, nos dê unção, nos dê força, nos dê, Senhor, direcionamento e revela da tua grandeza e da tua bondade para com a nossa vida nesta manhã, na nossa EBD. Eis-me aqui, eu dependo de ti e necessito do Senhor. Direciona-me e conduz-me no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos nós imediatamente para a nossa lição. Hoje estamos aqui com um trabalho voltado integralmente para a didática, para assim nós aprendermos da preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Hoje vamos estar estudando sobre a lição de número 10, que vai falar especificamente rendendo graças ao Senhor. Quando nós entendemos esta palavra rendendo graças ao Senhor, nós viveremos integralmente na presença de Deus, adorando Ele, sendo grato por tudo aquilo que Ele tem dado e tudo assim a nossa vida. Nesse segundo trimestre, nós aqui estamos estudando, nesse domingo, dia 7 de junho, os Salmos, que traz uma referência para a vida de adoração, oração do cristão. Muito importante nós destacarmos aqui uma referência para a vida. Olha, interessante nós destacarmos aqui a palavra reverência, que nós vamos entender que quando estamos na presença do Senhor, precisamos ter reverência. Para nós termos reverência, devemos abrir o nosso coração totalmente para Ele, para que assim nós possamos, de fato, estarmos com o coração quebrantado e reverenciarmos a sua autoridade, porque Ele é Senhor. Quando falamos de referência nos mostra exatamente como Deus Ele é. Ele é eterno e poderoso. A vida de adoração, olha, quando falamos da referência voltado na reverência, nós iremos entender que teremos uma vida de adoração e oração, ou seja, a nossa vida estará voltada na reverência, referenciada uma vida de adoração, não uma adoração meramente por adorar, mas uma adoração de coração, como assim Jesus exige de cada um de nós, e voltado para uma oração total. Então, hoje aqui nós iremos aprender esta grande verdade voltada para a nossa vida. Esse texto que nós iremos estudar hoje, que é voltado rendendo graças ao Senhor, está em Salmo 118. E esse Salmo 118, ele traz uma referência e nos dando um entendimento completo como devemos louvar e como nós devemos ser grato a Deus, rendendo graças ao Senhor. Olha, quando nós compreendemos a magnitude de ser grato, nós viveremos, nós iremos orar com muito mais intensidade para a gratidão do que somente pedir coisas que necessitamos. Então vamos num texto de referência, que diz assim, Salmo 118, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade dura para sempre. E invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se me fez a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima das festas com cordas até as pontas do altar. Tu és meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei.
Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha, nesse texto que nós acabamos de lermos aqui, tendo como texto de referência no que nós iremos estudar e aprender nesta manhã, rendendo graças ao Senhor, já nos leva a esse entendimento completo, como nós devemos render graças ao Senhor. Devemos louvar porque Ele é bom, a benignidade dele dura para sempre. Vamos louvar porque o Senhor, Ele é bom. Vamos louvar porque a sua benignidade dura para sempre. É muito interessante nós aqui destacarmos a bondade de Deus, é o assunto específico hoje aqui, em que nós estaremos estudando, rendendo graças ao Senhor pela sua bondade e pela sua benignidade. E uma outra questão muito importante que devemos entender, que a bondade de Deus e a benignidade de Deus, ela dura para sempre, ou seja, não tem fim. Nenhuma circunstância, nenhuma causa vai impedir que Deus, ou vai fazer com que Deus deixe de ser bom e deixe de ser benigno. Então, o principal assunto nosso aqui hoje é entendermos que a bondade e a benignidade de Deus são os seus atributos exclusivos e é algo para sempre, ou seja, não tem fim, não termina, não acaba. Então, nós precisamos compreender isso no íntimo, verdadeiramente, para que assim isso se torne uma referência para a nossa vida, para nós reverenciarmos ao Senhor como assim Ele merece. Então, nós aqui nesta manhã, hoje, iremos compreender a bondade e a benignidade de Deus para sempre. Uma outra coisa ainda que a gente pode aqui ressaltar, o que a própria Bíblia está ressaltando, diga aqui no versículo 2, diz assim, ó, diga agora, Israel, a sua benignidade dura para sempre. Olha aqui, eu destaco aqui a palavra benignidade, mais uma vez, para nós compreendermos como Deus é benigno. E nós iremos entender essas duas palavras também na nossa aula de hoje, a bondade e a benignidade. Agora, quando aqui a Bíblia está dizendo, diga Israel, isso significa que, diga Israel, que quer dizer que Israel experimentou de verdade, ele experimentou de verdade a bondade de Deus. Destaco aqui Israel, para que assim nós possamos compreender que eles experimentaram a benignidade de Deus, mas eles não conseguiram, ao longo do tempo, usufruir dessa benignidade. Portanto, nós hoje, como igreja, precisamos desfrutar, precisamos entender e precisamos de ter uma experiência exclusiva com Deus, para que assim possamos estar na presença dele como ele merece. Uma outra coisa muito interessante que encontramos no Salmo 118, que é nos dar também uma palavra mostrando-nos que Deus nos atende. Exatamente o versículo 5, ele revela a grandeza e a bondade de Deus, aqui ó, no versículo 5, eu destaco aqui para você, só para nós entendermos, deixa eu só dar um destaque melhor, para nós entendermos como que Deus trabalha e como que Deus age. Então, o versículo 5 irá nos revelar uma coisa muito importante e interessante. Diz assim, ó, invoquei, olha aqui, destaco aqui, invoquei o Senhor, e o Senhor na angústia, invoquei o Senhor na angústia, ou seja, no momento em que eu invoquei ao Senhor, ele atendeu o meu clamor, ou seja, eu invoquei, porque eu sei que ele vai me ouvir. O Senhor me ouviu, aqui já dá exatamente a resposta, mostrando como que assim Deus o fez. O Senhor ouviu, olha aqui, destaco em verde para você. O Senhor me ouviu e me tirou de um lugar largo. Olha só, o Senhor me ouviu e me tirou de um lugar largo. Lugar largo, olha, quando eu ressalto isso daqui, circulo aqui, me tirou para um lugar largo. Significa o quê? Que estava em dificuldade, em apertos. Quando eu invoco o Senhor na minha angústia, no momento de dor, no momento de tristeza, de abatimento, o Senhor me ouve,
Olha, a grande questão colocada aqui é que Deus está te ouvindo. Então, quero que você entenda isso aqui, ó. O Senhor está nos ouvindo. Quando Ele nos ouve, Ele imediatamente Ele vai nos tirar para um lugar largo, ou seja, para um lugar satisfatório. Então, vamos invocar e o Senhor irá nos ouvir. Bem, quis destacar aí esses 3 primeiros versículos, como você está entendendo aqui, para exatamente ter uma noção do que nós iremos aprender aqui hoje na nossa escola bíblica dominical. Nosso texto áureo está no Salmo 118, verso de número 1, Salmo 118, verso número 1. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha, quando a Bíblia, no versículo de número 1, dá o destaque disso, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, nós devemos aprender de fato louvar a Deus como Ele merece. Louvor, adoração, gratidão, render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então, a proposta do Salmo 118 é nos levar a uma palavra de gratidão mesmo de verdade. Vamos seguindo aqui nesta manhã, nesta forma um pouco diferenciada de escola dominical, um pouco mais didática, para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Agora, aqui na verdade aplicada, que está proposto na nossa revista, leva-nos exatamente a reconhecermos algo e rendermos integralmente para o Senhor. Olha, render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Olha, é interessante esta palavra aqui, ó, destaco ela para que nós possamos entender. Render. Olha, render. Render é você se colocar integralmente diante dele. Render é você aceitar o que ele propõe. Render é você estar de acordo com aquilo que ele ensina, ou ele fala, ou ele realiza. Então eu vou render, eu vou colocar-me diante do Senhor. Então eu vou render graças ao Senhor, eu vou apresentar isso ao Senhor, eu vou me sujeitar a isso ao Senhor. Ser grato ao Senhor. Então, mais uma vez eu quero dar o destaque aqui para você que nós temos muito mais motivos para poder agradecer do que ficar pedindo para aquilo que nós necessitamos. Então, a nossa primeira palavra que nós devemos colocar em nossa oração é a palavra de gratidão, render graças. Ou seja, render graças ao Senhor em todo o tempo. É muito interessante, destaco aqui também para você, a palavra em todo o tempo. Então, eu vou render graças ao Senhor em todos os momentos de minha vida. Há momentos bons e há momentos de adversidade. Há momentos de alegria e há momentos de choro. Há momentos que ganhamos e há momentos que perdemos. Então, eu preciso ser grato ao Senhor em todo o tempo. Porque, afinal de contas, Deus conhece o meu amanhã e sabe como deve ser o meu amanhã e como que eu tenho que proceder hoje para que assim amanhã eu possa ter algo melhor da parte de Deus. E uma das coisas interessantes também que é colocado nesse versículo é nessa verdade aplicada, é um princípio de vida. Olha, render graças em todo o tempo é um princípio de vida. Quando eu entendo que isso é um princípio de vida, olha, render graças ao Senhor é um princípio de vida. Então, a minha vida toda, ela vai estar principiada, ou seja, isso daqui é fundamental para mim entender. Toda a minha vida eu vou render graças ao Senhor. Então, quando eu compreendo isso, quando eu entendo isso, a minha vida será outra, porque em todo o momento, em todas as circunstâncias da minha vida, eu vou ser grato ao Senhor. Caracteriza a minha vida, caracteriza aquele que está em Cristo. Olha, render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Traz a característica fundamental daquele que está em Cristo. É muito importante nós entendermos isso. Render todo o tempo minha vida àquele que está em Cristo,
vai ser uma característica fundamental dele. Vamos seguindo aqui, aprendendo mais da palavra de Deus. Os tópicos aqui desta lição levam-nos a um louvor com resultado de confiança, resultado da confiança, parte integrante dos salmos de Alel, título em salmo que expressa gratidão, número 2 do tópico em que nós estaremos estudando o caráter de Deus, que quer dizer, louvei ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre, o Senhor é aquele que escuta. Terceiro tópico, o agir de Deus, aquele que concede a luz, aquele que dá força, a pedra angular. Então, três tópicos, entenderemos a função específica do Salmo 118. É interessante ainda nós temos aqui em destaque que a parte introdutória do Salmo 118 nos levará, número 1, nós vamos, número 1, a relevância de exaltarmos o caráter de Deus. Número 1, a relevância de exaltar o caráter de Deus. Eu destaco aqui para que nós já tenhamos o norte do que nós iremos muito falar, do caráter de Deus, daquilo que Deus é. 2, confiarmos nele em todo o tempo, em todos os momentos devemos confiar no Senhor. 3, testemunharmos os seus maravilhosos feitos. Então, eu preciso falar e narrar daquilo que Deus tem feito, experiência própria, testemunharmos a grandeza e a bondade que nós estaremos estudando aqui, estamos estudando aqui nesta manhã. Então, vamos já para o primeiro tópico, louvor como resultado da confiança. Louvor como resultado da confiança. Quando nós compreendemos que nós devemos louvar o Senhor, porque nós confiamos no Senhor, irmãos, será um louvor perfeito. Não um louvor cabisbaixo, não um louvor por mera obrigação litúrgica, mas um louvor que Deus merece. Até eu tenho dito constantemente aqui nos cultos diários, que todos os dias temos realizado às 19 horas nos canais aqui da igreja, que nós, quando nos reunimos, estamos num culto para adorar, para louvar e para ser grato. Essas três coisas, elas são fundamentais em nossa vida. Então, nós adoramos por aquilo que Deus é, nós louvamos por aquilo que Deus faz, e nós somos gratos pelas realizações que o Senhor faz em nossa vida. Então, louvor é como resultado da confiança. Então, o Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Olha, é interessante aqui ainda destacarmos, irmãos, que ele nos leva, nos conscientiza a louvarmos a Deus pela bondade por aquilo que ele realiza em nosso favor, em nossa vida, nos socorre, nos ajuda, nos... 1.1 é interessante aqui destacarmos a parte integrante dos salmos de Alel. Alel significa louvor, ou Halel, né? Existem as outras, até isso voltado na mesa de algumas outras religiões, como um princípio de louvor, como um princípio de adoração, mas aqui estamos falando da Bíblia, da palavra de Deus, então nós vamos falar segundo o entendimento que está lá nos costumes e nas ações judaicas do período do Antigo Testamento. Então, a parte integrante dos salmos é o Alel. Alel significa louvor. Alel leva-nos a louvor, ou a aleluia, que vai dar entendimento exatamente aleluia no nosso português. Um grupo de salmos são identificados como os salmos de Alel, do 113 ao 118. Esses salmos, esses números desses salmos levam exatamente ao louvor, à gratidão, à adoração, sermos gratos por tudo que Deus faz e realiza. Os judeus identificam o Salmo 136 como um grande Alel, e já vamos ver isso. Muito interessante lembrarmos e lermos o Salmo 136,
que leva exatamente ao louvor, integralmente à adoração e à gratidão. Essas três palavras que eu sempre estou falando nos nossos cultos diários aqui no canal. O culto é realizado para adorar, para louvar e para agradecer a Deus. Então aqui, o Salmo 136 leva-nos exatamente isso. E o Salmo 113 ao 118 leva-nos à conscientização e nos dá referência para nós sermos mais reverentes naquilo que Deus faz. Constitui os salmos de exaltação dos atributos de Deus na sua obra salvadora. Olha, é interessante destacarmos aqui que Deus, na sua bondade e na sua infinita misericórdia, ele age poderosamente na nossa vida ou na vida daqueles. Os salmos constituem os salmos de exaltação, ou seja, vai aos atributos exclusivos de Deus. Eu marco isso daqui para que nós possamos entendermos que constitui os salmos de exaltação aos atributos que são exclusivos do nosso Deus, só Ele tem. E a sua obra salvadora, olha, só Ele tem. É necessário nós compreendermos isso, que constitui e leva-nos a exaltarmos aos atributos de Deus, pois Ele em sua obra salvadora nos resgatou. Nós podemos adorar a Deus por essa grande bondade. Então, a parte integrante aqui dos Salmos leva-nos ao louvor e rendemos graças ao Senhor. Precisamos aqui, então, entendermos o Salmo 136. Se porventura você puder, não vou ler todos os Salmos, mas depois você vai ler o Salmo 136. Muito interessante, acredito que vocês se lembram muito bem disso. E aqui quero até abrir um parênteses, fazendo uso de algo muito interessante que me faz lembrar nesse exato momento do saudoso pastor Antônio da Silva Neto, que quando ele fazia a leitura deste salmo, ele pedia para que a igreja repetisse a última parte desses salmos. E isso marcou a minha vida com essa ação dirigida por Deus e Deus usando ele, pastor Antônio da Silva Neto, que também foi presidente aqui desta igreja. O Salmo 136 leva-nos uma conscientização magnífica e extraordinária da palavra de Deus. Olha, todos os versos do Salmo 136, é muito interessante destacar isso, todos os versos do Salmo 136 termina com o mesmo estribilho, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando você lê lá os seus versos, sempre no final dos versos vai terminar com essa frase, ou estribilho, porque a sua benignidade dura para sempre. Nós vamos encontrar, Deus faz, e vamos encontrar essa frase, a sua benignidade dura para sempre. Olha que interessante já no primeiro verso. O primeiro verso está nos informando, porque o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha, quando está falando já no primeiro verso, já termina, olha só aqui, já termina mostrando a benignidade, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, o Salmo 136 leva a parte final de todos os versos essa frase, porque a sua benignidade dura para sempre. O último verso, que é o verso 26, diz assim, ó, louvai o Senhor dos céus, ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha, a frase está colocada aqui de novo, a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. 26 vezes é repetida esta mesma frase. Sempre a primeira parte descreve uma atitude, atributos, ações, bondade, benignidade e ação de Deus para com a humanidade. Então, quando nós enxergamos atributos de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, nós precisamos reconhecer essa frase aqui, ó, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, se alcançamos alguma coisa, porque é a bondade de Deus. Se temos alguma coisa, é a benignidade de Deus.
aí vem exatamente mostrando a mim para você que isso dura para sempre, isso é durável. Não se cessa, não termina, não acaba, é para sempre. E nós precisamos compreender isso. Então, quando você lê lá o Salmo 136, vai te mostrar exatamente isso, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas eu preciso aqui repetir mais uma vez, a primeira parte do verso vai descrever os atributos de Deus, a bondade de Deus, a ação de Deus, Deus ouvindo a oração, Deus agindo, Deus fazendo uma infinidade de coisas. E a gente precisa reconhecer que a benignidade dele dura para sempre. Graças a Deus. Vamos para 1.1, parte integrante dos Salmos de Alel. Alel é um cântico de louvor. Salmo 118 inicia e termina mencionando a palavra aleluia, ou seja, aleluia. No original hebraico significa louvai ao Senhor. Olha, irmãos, o Salmo 18, ele inicia e termina, destaco aqui, ó, inicia e ele termina mencionando a palavra aleluia. Ou seja, no original, louvai ao Senhor, aleluia. Ou seja, louvai ao Senhor. Olha, o Salmo já nos leva a render graças a Deus. Rendemos louvores ao Senhor por sua bondade e misericórdia. Na classificação do Salmo 118, é classificado como salmo litúrgico. A parte integrante dos salmos de Alel, os salmos de Alel eram citados nos cultos das sinagogas, da sinagoga, mostrando exatamente a ação deles. Nas 3 grandes festas da peregrinação, mostrando também que estas festas, ou seja, a Páscoa, o dia de Pentecoste, destaco aqui, circulo justamente para a gente entender, e as festas de cabanas ou tendas. Então, esses salmos eram citados nos cultos na sinagoga, nas 3 grandes festas que os judeus tinham que comparecer, na Páscoa, Pentecoste e cabana. E na festa de dedicação do templo, ou seja, isso era o lado litúrgico de um culto, ou seja, eles cantavam, eles adoravam e rendiam graças ao Senhor por tudo aquilo que Deus assim estava realizando e fazendo em favor de Israel. Então eram usados os cultos na sinagoga, nas 3 grandes festas, na Páscoa, Pentecoste e cabana, e na festa da dedicação do templo. É muito interessante nós entendermos que os salmos de Alel é exatamente para adorar, louvar e agradecer. E repito, irmãos, é interessante que todos os dias aqui no culto eu tenho dito essas 3 palavras. O culto ele é realizado no fim para adorar, no fim para louvar e sermos gratos ao Senhor. Todos os dias tem dito essa mesma frase e hoje aqui estamos aprendendo a sermos gratos a Deus. Eu quero aqui mais uma vez repetir, te dizer que nós precisamos ter muito mais atitude de gratidão do que pedirmos ações de Deus em favor de nossa vida. Devemos ter uma atitude. Olha a palavra que eu estou colocando. Precisamos de ter muito mais atitude na gratidão, porque se eu estou aqui falando com você, é Deus que me deu vida. Eu preciso ser grato a Ele por isso. Eu preciso de algumas coisas? Sim. Necessito de algo que as minhas mãos não podem fazer? Sim. Mas primeiro, antes de eu solicitar, eu vou ser grato. Já sou grato por estar vivo, por poder falar com Ele. Já sou grato a Deus por ter a oportunidade de estar diante dEle, da presença dEle. Então, preciso ter esse sentimento de gratidão. Então, o Salmo 118 leva exatamente isso. Então, olha aqui. O lado litúrgico dos cultos da sinagoga, da festa da Páscoa, do Pentecoste, das cabanas ou na dedicação do templo, principal objetivo deles, quando eles chegavam ali, era agradecer, render graças, adorar, louvar, ser grato. Então, quando você vai adorar a Deus, você tem que ir com o primeiro sentimento, não com o sentimento só de pedir.
Primeiro você vai com um sentimento de agradecer. Se você está no culto, agradece a Ele. Se você é crente, agradece a Ele. Se Deus está te ouvindo, você agradece a Ele. Agradece a Deus pelo alimento que você tem, pela vida que você tem. Então, aqui, os salmos de Alel, eles tinham na sinagoga, os judeus, na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes, das tendas, da dedicação do templo, esse sentimento. Então, ele já ia com o sentimento de gratidão, não com o sentimento de pesar, que eu tenho que pedir, que eu necessito para isso, necessito daquilo. Vamos colocar primeiro em nosso coração um sentimento de gratidão, e assim Deus vai continuar fazendo grandes parte integrante dos Salmos de Alel. Jesus, por ocasião da última ceia, juntamente com seus discípulos, cantaram hino. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Marcos 14, 26, Mateus 26, 30. Ou seja, Jesus, ele ensina exclusivamente ali naquele exato momento, para que eles pudessem, naquele exato momento, cantar, louvar. E segundo alguns afirmam que esse era o cantor, esse cântico, essa adoração, esse louvor, essa gratidão, eram os Salmos de Alel, o Salmo 118. Alguns assim afirmam no momento daquela ali da Santa Ceia. Olha, até o próprio Jesus assim o fazia com a intenção de gratidão. Irmãos, primeira coisa, o primeiro posicionamento meu na presença de Deus é de gratidão. Eu busco primeiro para perdão dos pecados, depois eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado assim em minha vida. Desculpa. 1.2. Do título, o Salmo 118 não tem um título que apresente uma ocasião histórica para sua composição. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia. Então, tem como definir precisamente, né, como foi escrito, que tempo foi escrito. Mas alguns entendem que pode ser o momento do retorno do povo judeu da Babilônia. Assim, alguns afirmam. Não tem como nós descrever categoricamente, ok? Vamos seguir. Circulei aqui para nós termos entendimento. Título: O Senhor livrou o seu povo e a nação e começou a reconstruir conforme Deus havia planejado. A nação começou a louvá-lo por permitir que vivessem. Irmãos, aqui hoje estamos aprendendo a render graças, render-me ao Senhor. Eu vou me sujeitar a Ele, eu vou glorificar Ele. É bom. Um salmo que expressa gratidão, o Salmo 118, o salmista procurou expressar sua gratidão, rendendo a ele graças em decorrência de sua bondade. Olha, o salmista procurou expressar gratidão. Olha, irmão, é muito interessante nós destacarmos isso. É muito importante nós entendermos que devemos ser gratos a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade. Aleluia! O salmista, o Salmo 118, procurou expressar a sua gratidão. Você está procurando expressar a sua gratidão a Deus? Está procurando expressar a sua gratidão a Deus? Ou não? Ou só fica ainda naquela de pedir no que você precisa? É que não tem nada de errado de pedir no que a gente precisa, não. Mas é justamente a intenção de que nós trabalhamos. Então, a primeira coisa que eu vou estar diante de Deus é pedir perdão dos meus pecados. Segundo, é reconhecer que se estou de pé, se tem perdão, estou diante dele, porque é ele que me proporcionou isso. Então, eu tenho que ser grato. Então, a atitude de gratidão, irmãos, tem que ser de coração e abrir totalmente o nosso coração. Então, o Salmo que expressa a gratidão. Então, vamos aprender a ser grato. Aqui hoje, nessa escola de manhã, estamos aprendendo a ser grato a Deus, da forma até um pouco diferenciada na nossa aula.
Vamos seguir então. O salmo que expressa gratidão, os atributos de Deus e obras de Deus. Eu preciso destacar aqui para vocês, os atributos de Deus são coisas exclusivas de Deus, só Deus tem, só Ele pode. E as obras de Deus, destaco aqui também para você, para que nós possamos compreender isso. Os atributos de Deus e as obras de Deus. Os atributos de Deus conduz a quê? Olha, os atributos e as obras de Deus conduz ao louvor. Olha que coisa magnífica. Os atributos de Deus e as obras de Deus conduz ao louvor. Eu preciso compreender isso, nós precisamos compreender isso, que os atributos e as obras nos levará a louvar. Conduz a uma ação de graça. O louvor nos conduz a sermos gratos. O louvor conduz a nós sermos gratos. Olha o que acontece aqui, ó. O louvor nos leva à gratidão. E eu preciso compreender que o louvor sempre vai me levar a ser grato ao Senhor. Quando eu estou louvando, quando eu estou adorando, estou sendo grato ao Senhor. Então, eu estou demonstrando gratidão. Então, no culto você trabalha exatamente isso. Você vai estar no culto para ser grato àquilo que Deus está dando e concedendo a você. Primeiro, perdão dos pecados. Na presença dele você está. Então, você vai louvar. Quando você louva, você já está agindo com gratidão. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não faça isso mecanicamente. Não faça isso por fazer, faça isso espontaneamente de coração. Mas deixa eu dizer outra coisa também. Se você esperar que seu coração deseja isso, você nunca vai ter esse desejo. Que enganoso é o coração do homem. Nós explicamos aqui no culto de doutrina no dia de terça-feira. Se você não viu, procura lá. Data também que não posso te dizer, não me lembro agora. Acho que foi nessa penúltima semana aí. Que o coração do homem é enganoso. Então, não espera o teu coração, não tem sentimento, não estou com muita vontade. Então, irmã, a gente tem que esforçar. Nós que temos que abrir o nosso coração. Quem abre o nosso coração somos nós. Aí exige esforço para nós estarmos diante de Deus. Só para nós aqui recapitularmos que é muito interessante os atributos de Deus, que aqui hoje estamos aprendendo, os atributos de Deus conduz a um louvor. As obras de Deus conduz a um louvor. O louvor especificamente conduz à ação de graça. Hein? Olha que coisa gloriosa. Quando nós entendemos isso, vamos fazer isso de todo o nosso coração. Quais são os atributos de Deus? Aqui é muito importante nós destacarmos os atributos de Deus para que nós possamos saber diferenciar uma coisa com a outra. Os atributos de Deus, olha, são incomunicáveis. Os atributos de Deus são incomunicáveis ou naturais. São atributos exclusivos de Deus. Não compartilha com ninguém. Acessibilidade. Deixa eu dar o destaque aqui para a gente, justamente ficar até mais fácil para a gente entender. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu dar destaque aqui só para a gente entender. Acessibilidade, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Infinitude, Deus é infinito. Onipresença, só Ele que tem a onipresença, está presente em todos os lugares, inclusive está presente comigo aqui na Escola Dominical, eu dando aula para você. Desta forma, está presente na sua casa, você assistindo e participando da aula nesta manhã. A onipotência de Deus, que Deus é todo-poderoso, ninguém é mais superior a Ele, Ele é único e todo-poderoso. A onisciência de Deus significa que Ele conhece todas as coisas, conhece o nosso amanhã, que vai acontecer amanhã, e a soberania de Deus. Então, os atributos de Deus é incomunicáveis ou naturais. Somente Ele tem. Então,
dei o destaque aqui só para a gente compreender. Acessibilidade, eternidade, unidade, imutabilidade. Deus não muda, ele é único, e infinitude, onipresença, onipotência, onisciência, soberania. Eu aconselho a você, depois da escola dominical, para você até mesmo pegar essas palavras que estamos aqui destacando elas e entender e estudar elas. Nós não vamos ter tempo para isso, mas estude elas. Aceidade, desculpa aqui que falei uma outra palavra, eu estou ao mesmo tempo escrevendo e falando, então tem hora que foge um pouquinho a cabeça. Falar e escrever ao mesmo tempo não é muito fácil, não, e gravar ao mesmo tempo. São 3, 4 coisas ao mesmo tempo para se fazer aqui, tá bom? Então, desculpa aí por algumas palavras que, porventura, eu me equivoco, porque eu tenho que olhar para ler, tenho que olhar para escrever e, ao mesmo tempo, pensar no que vou falar. Então, vamos lá. Então, procura estudar essas palavras aqui, a aceidade, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, estude elas. Para mim, o significado dela vai te ajudar muito a respeito dos atributos de Deus. Agora, os atributos de Deus comunicáveis ou morais, os atributos de Deus incomunicáveis. Agora, os comunicáveis. Então, vamos lá, os comunicáveis, que é amor, que é justiça, que é santidade, que é bondade, que é misericórdia, que é sabedoria, que é veracidade, que é liberdade, que é a paz. Então, esses atributos aqui são comunicáveis. É interessante aqui, eu dizia para você a mesma coisa. O atributo aqui dos que nós estamos dizendo incomunicáveis, que são esses daqui, que é a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a infinitude, a onipresença. Estude isso lá e estude aqui também o amor de Deus, justiça de Deus, santidade de Deus, bondade de Deus, a misericórdia de Deus, sabedoria de Deus, veracidade de Deus, liberdade de Deus e a paz. Estude isso também. Nós não temos tempo hábil para estudar por cada uma dessas palavras, mas faça isso aí. Quais são as obras? Tudo que Deus criou é visível e invisível. Todos os seus feitos, tudo que fez e faz em prol de uma nação, em prol da humanidade. Tudo que fez e faz por nós. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, e as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Salmos 92, verso de número 4. Glórias a Jesus. Meus irmãos, hoje aqui nós estamos de uma forma um pouco diferente na nossa escola dominical, além de estar gravando e colocando aqui a forma de PowerPoint, né, usando a tecnologia que a gente tem na internet, isso nos ajuda muito. Estamos até usando isso pela primeira vez, então se algumas falhas está tendo na fala, indo até mesmo no raciocínio, porque estão fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, leva até um certo tempo a gente acostumar com tanta funcionalidade ao mesmo tempo. Então, eu gravo, aqui ao mesmo tempo escrevo, ao mesmo tempo dou destaque, ao mesmo tempo estou falando, ao mesmo tempo tem que ter raciocínio. Então, peço compreensão dos irmãos aí por algumas falhas. A intenção aqui é aprimorar, é aperfeiçoar e dar uma forma didática de ensinamento da palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical, como estamos sendo executados nesses dias. 1.3, estamos ainda em 1.3, meus irmãos, e nós ainda resta pouco tempo. Vou ter que agilizar hoje, porque também pretendo aqui hoje, vamos tentar ter aula para as crianças logo após nossas aulas aqui para adulto. Vamos tentar ter aula para criança também, tá bom? Logo após aqui, fica ligado, põe tua criança aí na frente do televisor também para assistir às aulas da criança. A gente está elaborando, acho que a gente vai conseguir aqui, a gente está tentando. Então, vamos tentar aqui hoje ainda fazer isso, ok? Vamos tentar hoje ainda ter aula para criança. Então, eu vou dar uma aula aqui um pouco reduzida para nós abrirmos espaço para as nossas crianças. Um salmo que expressa gratidão. Devemos louvar a Deus pela benignidade, ressaltando o livramento, os livramentos e a salvação alcançada por meio da graça de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus,
não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração insensato e obscureceu. Romanos 1, 21. Até aqui tem uma imagem de um homem chutando um coração. Só para darmos entendimento a justamente essa palavra de verdadeiro louvor e de gratidão diante. Um salmo que expressa gratidão. Todo aquele que está em Cristo precisa ter uma contínua atitude de gratidão a Deus. Irmãos, todo aquele, eu preciso dar o destaque aqui para você, para que nós possamos compreender. Olha, todo aquele que está na presença do Senhor, que está na presença dele, todo aquele precisa estar na presença de Cristo, precisa ter contínua atitude de gratidão ao Senhor. É contínua, não é só um dia, não é só um momento, não. E dou outro destaque aqui, e dou mais um outro destaque aqui para nós entendermos. É contínuo, não pode ser só um dado momento, não. É todo dia, todo um momento. Eu preciso fazer isso, ser contínuo, atitude de gratidão ao Senhor. Então, eu preciso ser grato ao Senhor. Eu, quando entendo isso, circulo aqui ao Senhor para nós compreendermos. Gratidão, irmãos, é algo que precisa ser eternizado no nosso coração. Escute, mais uma vez, eu preciso ter muito mais palavras de gratidão do que pedir. Conta assim uma certa vez, uma certa história, que Jesus chegou, uma mera figura, só para compreendermos. Não tem relato na Bíblia, não. É uma mera figura para nós compreendermos e faz muito sentido. Em dado momento, o Senhor falou com as pessoas: escreve tudo no papel, coloca numa folha, tudo o que vocês precisam e necessitam. Então, todo mundo pegou uma folha, Deus deu uma folha para cada um, Jesus deu uma folha para cada um, falar dessa forma para a gente entender. Claro, nos tempos de Jesus não existia folha, tá bom? Usando figura. Jesus deu uma folha para cada um e disse para eles: olha, escreve tudo que vocês precisam e tudo que vocês querem. Escreve nesse papel e traz para mim. Todo mundo foi e ficou lá escrevendo. Então, todos que ganharam o papel, escreveu e entregou para Jesus. Eu preciso disso, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero isso. Uma folha de ofício inteira. Mas teve um que chamou muita atenção. Estou usando aqui uma figura, hein? Chamou muita atenção de Jesus. Ele entregou a folha assinada em branco. Ele entregou a folha assinada em branco. Os outros, eles estavam reivindicando, estavam pedindo, estavam querendo, estavam buscando as suas necessidades. Todos fizeram isso. Mas esse outro único, ele entregou a folha em branco e assinado. Aí Jesus perguntou: por que você não fez aqui nenhum tipo de pedido? Eu quero fazer o que o Senhor escrever aí nesse papel para mim. E eu quero ser o que o Senhor escrever nesse papel para mim. Estou assinando, autorizando o Senhor cuidar da minha vida. Olha que coisa interessante. Então, não entrega um papel escrito para Jesus. Entrega um papel em branco e assina, dizendo que você está dando autoridade para Ele conduzir a sua vida. Desta forma, você vai ter um sentimento de gratidão muito maior. Não estejais inquietos por coisa alguma antes em vossas petições, sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então vamos agradecer mais a Deus. Sermos mais gratos a Deus. Esse sentimento a gente precisa ter, meu irmão, agradecer mais. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses 3. Vamos lá. Salmo que expressa gratidão. O próprio Senhor Jesus expressa gratidão. Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Se o próprio Jesus sabia ser grato, ele como Deus, como eu e você, sendo ser humano, não vamos ser gratos. Vamos ser gratos de verdade? Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Tirando, pois, a pedra de onde defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Irmão, olha só, ser grato pelo alimento, ser grato porque Deus te ouve, ser grato porque Deus te responde, ser grato porque Deus providencia, ser grato porque Deus te guarda, ser grato porque Deus te deu a mente para ter raciocínio. Irmão, vamos ter o sentimento de gratidão? É este o Salmos que nos leva hoje, rendendo graças ao Senhor. Vamos ter mais atitude, mais palavra de gratidão do que palavra para poder para as nossas necessidades. Nosso tempo já está muito reduzido, mas vamos lá. O caráter de Deus, o Salmo 118, é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão em decorrência das características que compõem o seu caráter. Caráter de Deus, ele é composto por benignidade. Caráter de Deus é composto por benignidade, deixa eu destacar aqui, por benignidade, por bondade, e Deus escuta, que te escuta. Então, o caráter de Deus, o caráter de Deus é voltado pela sua benignidade, bondade e Deus que nos escuta. Vamos entender aqui a palavra bondade. Eu dei aqui alguns destaques, vou dar um significado. Perdão, a gente pesquisa, vamos dar um significado. A Bíblia nos diz que a bondade de Deus é uma de suas principais qualidades ou atributos. Principais qualidades ou atributos. Segundo, a palavra bom aparece pelo menos 7 vezes na descrição dos feitos do Senhor. Isso reflete o seu caráter, pois pela sua bondade tudo foi maravilhosamente formado. Portanto, a criação foi a primeira marca da bondade do Senhor. Por 7 vezes, e diz aí, viu Deus que era bom, porque ele é bom. Uma coisa muito interessante relacionada à bondade, graça e misericórdia. A bondade de Deus também é revelada no modo em que ele nos trata, demonstrando o seu amor para conosco. Graça, ele dá favores que não merecemos. Isso é graça, nós não merecemos, mas ele nos dá. Misericórdia, ele não aplica os castigos que nós merecemos. Nós merecemos a morte, mas ele não aplica a morte. Ele nos dá escape. Olha o que é a bondade de Deus. A bondade de Deus está relacionada à graça e à misericórdia. A graça, ele nos dá favores que nós não merecemos. Misericórdia, ele não nos dá coisas que nós merecíamos. Ele não nos dá. Nós merecíamos castigo. Ele não nos dá castigo, ele nos dá misericórdia, estende a mão por nós, ele nos ajuda. Isso é a bondade. São os atributos exclusivos de Deus, característica de Deus, caráter de Deus. Por isso que nós precisamos, de fato, termos mais um sentimento de gratidão, rendermos muito mais graças ao Senhor do que ficar pedindo por aquilo que nós meramente necessitamos. Parece, e é quando eu falo essas coisas, estou, irmãos, repetindo o que a Bíblia ensina. Estou ensinando para você o que a Bíblia me mostra. Porque tem gente que não consegue compreender essas falas minhas. Quer dizer, então, pastor, que eu não posso pedir? Pode, meu irmão. Quer dizer, então, que Deus não vai me ouvir? Vai te ouvir. Mas Deus, irmãos, olha aqui dentro, a intenção do coração. Como nós vimos lá no Samuel, 1 Samuel 16, se não fala a memória, que quando Deus foi escolher Davi, Samuel estava olhando para as aparências. Aí Deus fala, eu não olho como você não olha, está lá dentro do coração. Aquilo que o teu olho não vê, eu estou vendo, irmão. E Deus, ele age exatamente nisso.
Então, meu primeiro sentimento é de quê? De gratidão. Eu não tenho que só colocar o meu sentimento da minha necessidade. Primeiro, eu coloco o meu sentimento de gratidão, porque Deus já agiu na minha necessidade. Qual é a minha necessidade prioritária? Perdão dos pecados, salvação da minha alma. Então, eu já sou grato a Ele, porque isso é prioridade na minha vida. Então, quando eu falo aqui que o meu primeiro sentimento de estar diante de Deus tem que ser um sentimento de gratidão, porque isso tem que ser a primazia na minha vida. Então, quando eu vou falar, quando eu vou clamar, eu vou pedir perdão, pedir misericórdia, pedir compaixão para com a minha vida e agradecer por tudo que assim o Senhor faz e realiza por mim. Então, quando eu tenho esse sentimento de gratidão, quando eu vou clamar a Ele por aquilo que necessito, eu já estou em íntima comunhão com Ele, porque eu reconheci que Ele fez e faz tudo por mim. Glórias a Jesus. Vamos agora ter um contexto aqui, um significado sobre a palavra benignidade. São características exclusivas de Deus. Caráter de Deus, bondade e benignidade. Vamos ver lá. Benignidade significa dedicação ao bem. Que tem benignidade, tem seu coração virado para fazer o bem, rejeitando a malícia e a crueldade. A pessoa benigna quer fazer o bem a outros e não mal. Deus não quer fazer mal com ninguém. Tem gente que entende Deus de outra forma, tá? Ah, mas está acontecendo isso agora, essa pandemia que está acontecendo. Deus não tem culpa disso, não. Nós, seres humanos mesmo, que provocamos isso. Deus não tem culpa de nada. Tá? Quando está falando da benignidade de Deus, é um atributo exclusivo de Deus. Ele não tem atitudes más. Ele não vai existir isso nele, não tem essa característica nele. A característica dele é de benignidade. Entendendo aí dentro da Bíblia, benignidade na Bíblia pode ser bondade, como Provérbios 28, misericórdia, Salmo 25, 6, amor, Salmo 13, verso 5, amabilidade, Gálatas 5, 22. Todas essas palavras indicam um comprometimento com o bem, querendo o melhor para o próximo. Onde há benignidade, não há lugar para maldade nem ódio, porque as ações são guiadas pelo amor. Então, coisa exclusiva de Deus benigno. Então, não tem nada que procede dele que é mal. Ele não tem a intenção má. Não existe isso em Deus. Deus, ele é benigno por natureza. Isso é característica exclusiva dele. Graças a Deus, pois servimos um Deus bondoso e benigno. Porém, deixa eu abrir aqui um parênteses, não queira ser um aproveitador da bondade e da benignidade de Deus. Mas Deus é bom, eu vou fazer errado e Deus vai me perdoar. Deus é benigno. Não seja e não age dessa natureza. Porque Deus sabe o que se passa aqui e Deus sabe as suas ações. Não... Louvei ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvar o Senhor consiste no fato dele ser bom. Consiste no fato dele ser bom. Para cá aqui o destaque que não ficou legal. Consiste em exatamente ele ser bom eternamente. Quando eu compreendo isso e eu vejo isso com bondade de Deus, meus irmãos, tudo vai mudar na minha vida. Tudo vai mudar na sua vida. Então, Deus é bom. Consiste no fato de ser bom. O texto instiga os cantores a uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Nosso tempo já está bem reduzido, eu vou ter que caminhar até para finalizar, porque estamos com a intenção hoje também de aula para as crianças. Deixa eu pular
Louvai o Senhor para a sua benignidade para sempre. O salmista inicia e termina anunciando porque a sua... Vou seguir aqui. Louvai o Senhor. Jeremias anuncia a mensagem de restauração do povo de Deus que havia sido levado para o cativeiro babilônico, mencionou benignidade no conteúdo do hino e seria... Deixa eu ir adiantado aqui, meus irmãos, devido... Exatamente, depois você pode tentar uma pausa aí e procurar exatamente esses termos que nós estamos aqui aproveitando. O salmista testifica que a bondade e a benignidade de Deus se tornaram evidentes quando invocou a Deus, foi socorrido. Vamos nós lá no 3, deixa eu ir lá no tópico 3, para nós exatamente... Lá, 3. O agir de Deus. Já vimos o Salmo 118 trechos ressaltando benignidade e bondade de Deus que escuta. Neste tópico veremos a profundidade do agir de Deus em favor do céu. Aquele que concede a paz. Deus é a luz que nos mostrou a luz, aquele que concede a luz. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aquele que te concede a luz. O salmista declara que o Senhor é a sua força, o Senhor é a minha força, o meu cântico. Vou adiantar aqui. O salmista percebeu que pela força do Senhor o povo de Israel pôde escapar das mãos dos egípcios. As batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Olha, as batalhas são vencidas no momento em que o Senhor vem fortalecer os seus filhos. Fortalecimento vem do Senhor, irmão. Se você está de pé, porque Deus te coloca de pé, Deus que fortalece, guarda, é Deus que te conduz. Aquele que dá força. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, seremos vitoriosos diante dos dardos, das armadilhas que são preparados para a nossa destruição. Olha, os dardos inflamáveis não vão nos atingir, até aqui interessante a imagem, né? Não vai nos atingir porque estamos com escudo. Estamos com escudo. Aqui os dardos, as flechas, vão atingir o que? Exatamente o escudo. São inflamáveis, estão pegando fogo, mas não vai atingir eu e você, porque estamos protegidos. Quem nos protege exatamente é o Senhor. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, seremos vitoriosos. Fortalecer em Deus, aí seremos vitoriosos, perdão. Glórias a Jesus. E ainda as armadilhas que vão preparar contra nós, elas serão destruídas. Em vez de nos destruir, olha que eu quero dar um destaque aqui para você. Em vez dessas armadilhas nos destruir, é elas que serão destruídas, porque não nos provocará e não nos causará dano nenhum, porque Deus nos guardará e nos livrará, e é Ele que nos... A pedra angular, tem que caminhar aqui justamente para finalizar, a pedra angular, no Salmo 118, 22, o salmista declara, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. É aqui uma imagem para que a gente possa entender. A pedra de esquina ou pedra angular é aquela que une as duas paredes de um edifício. Em outros lugares tem até um arco,
né? E esse arco tem uma pedra que fica exatamente no meio, é essa pedra no meio que sustenta todo esse arco. Como também aqui é colocada a figura de cruz, né? Uma figura de cruz justamente para entendermos que é Jesus, que é ele que faz a ligação entre as paredes, é o elo que faz a ligação e sustenta tudo isso. É ele que sustenta. Então, os edificadores que está se referindo aqui, o Salmo 118, são os israelitas. O salmista declara: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Então, os israelitas não acreditaram, não confiaram em Jesus, e ele é a pedra de esquina, ele que sustenta tudo. Ele que sustenta integralmente para o Senhor. A pedra angular, no tempo da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel, perseguido e desprezado. Olha, Israel é os edificadores, deveria de fato ser a nação que pudesse propagar, falar da bondade de um único Deus, mas eles falharam e nem acreditaram no Messias. No Novo Testamento, nós vamos encontrar, encontrar o próprio Jesus cita este verso aplicando a si, porque ele é a pedra de esquina. Mateus 21, 42 e Lucas 20, 17 e 18. Jesus é a pedra de esquina, ele que compõe, que segura tudo, toda essa estrutura, todo este peso. Jesus é a pedra angular que os edificadores Israel rejeitaram do Senhor. Para nós concluirmos a aula aqui de hoje, o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus, a reconhecer a benignidade de Deus. Uma vida de gratidão, então eu preciso sempre ser grato ao Senhor, reconhecer a bondade de Deus e reconhecer a benignidade de Deus. 3 coisas: ser grato, deixa eu dar aqui um destaque devido, ser grato, reconhecer a bondade de Deus e reconhecer a benignidade de Deus. São 3 coisas: gratidão, reconhecer a bondade e reconhecer a benignidade. Ele é digno de ser adorado não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Então, eu não tenho que adorar o Senhor não só porque ele faz alguma coisa por mim, porque eu vou adorar o Senhor por aquilo que ele é. Não vou adorar o Senhor somente por aquilo que ele me dá. Eu vou adorar o Senhor por aquilo que ele é. Então, eu vou adorar por aquilo que ele é, depois eu vou adorar por aquilo que ele me dá também. E esse sentimento de gratidão por aquilo que Deus me dá, eu tenho que ter no meu coração. Mas primeira coisa, irmãos, eu quero aqui dar o destaque para nós entendermos. Eu preciso ser grato a Deus pela sua natureza. Primeiro, adoro ele por aquilo que ele é. Primeiro, eu sou grato a Deus por aquilo que ele é. Depois, eu vou ser grato a Deus por aquilo que ele faz. Graças a Deus, que Deus nos deu essa oportunidade, essa escola dominical de hoje. Diferente, nós aqui fazendo desta forma, usando aqui os vídeos e através do PowerPoint, e a elaboração, a gente conseguiu isso através da internet, né? Hoje facilita muito isso e nos ajudou muito na compreensão de render graças ao Senhor. Eu espero que possa ter contribuído e ajudado na Escola Bíblica Dominical de hoje, de uma forma muito diferente, né? Usando desses termos. Peço mais uma vez desculpa e perdão aos irmãos, que aqui quando estou gravando, ao mesmo tempo estou gravando, ao mesmo tempo estou escrevendo, ao mesmo tempo estou aqui circulando com você, ao mesmo tempo eu tenho que pensar no que eu vou falar. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, pode ter algumas palavras que podem ter saído um pouco do contexto. Na hora que eu ver o vídeo, que eu vou saber, né? Agora não tem como eu lembrar. Então, tem um dado momento que a gente pode ter fugir um pouquinho, porque aqui agora, dessa forma aqui, é muita funcionalidade ao mesmo tempo. Então, a gente pode errar primeiro, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, eu peço aos irmãos compreensão e aqui procurei fazer o meu máximo para integrar e ter uma forma didática na nossa escola bíblica dominical aqui nos nossos canais da igreja.
Que assim Deus nos abençoe. Nós vamos tentar agora ter a escola dominical para as crianças, tá bom? Escola dominical para as crianças, para que também elas possam ser atendidas. Então, a gente vai tentar, a partir de agora, aos domingos, após a nossa escola dominical, ter também a escola das crianças. E a nossa escola aqui de adulto, de jovem adulto, é para todos nós aqui, em nome de Jesus. Quero lembrar você que logo mais à noite temos culto aqui nos canais da igreja. Participe, divulga, evangeliza, convida pessoas que você conhece, mande o link para poder participar dos cultos também aqui nossos, tá bem? Também depois do culto, sempre oração às 20 horas, em nome de Jesus. Hoje à noite também é nosso culto da UMAC. Vai ser o culto hoje dirigido e conduzido pela UMAC, tá bom? Como sempre fazemos nos nossos cultos. Então, todas as congregações vão participar hoje do culto da UMAC. Vai ser conduzido pelo pastor Flávio, que é o líder da UMAC, tá certo? Vamos orar agradecendo a Deus por essa escola dominical. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Eu quero te agradecer e te adorar pela nossa escola bíblica dominical, onde estudamos a tua preciosa e maravilhosa palavra. E agora, meu Deus, quero te agradecer por esse momento tão especial, pela escola dominical também das crianças. Eu te agradeço e te adoro por eles estarem estudando, e vamos nós prosseguir adorando e te glorificando em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, todos juntos. Deus te abençoe e a paz do Senhor, igreja.